Salve rapaziada, aqui é o Gus. Rapaziada, estamos aqui novamente em mais um episódio, só que dessa vez é um episódio diferenciado. Dessa vez a gente tá com um MC muito foda aqui da região do Rio Grande do Sul, tá ligado? Ele vai se apresentar. O nome dele é Kairi, tá ligado? Eu vou querer que ele se apresente aqui, fale um pouco só sobre a vida dele, o que, que ele faz da vida e tudo mais. Ele vai conversar com vocês, tá ligado? Nesse podcast junto com a gente. E a gente vai falar mais sobre também as dificuldades aqui de ser um artista do Rio Grande do Sul, como é que a gente passa, tá ligado? E faz as coisas, como é que a gente se vira na nossa caminhada. E é isso, tá ligado? Vamos falar um pouco mais sobre essa visão de mente criativa, artística, profissional assim e tudo mais. E aos guri. E, como vocês repararam, a gente tá numa espécie de vídeo diferente da Straincast, né? E dessa vez vai ser agora com a webcam ligada, que na minha opinião eu acho melhor. Então, mano, Kairi, lança a voz aí pra família, todo mundo aí te escutar e é isso. Salve, salve família, eu sou o Kairi, eu tenho 24 anos, estou aí nesse ramo de música aí, vai fazer mais ou menos uns 5 anos já, fazendo música, shows e afins, coisas relacionadas aí ao meio artístico. Não faço só isso, né, mas faço algumas outras coisas, fotos e tal. Mas enfim, estamos aí para responder as perguntas e falar um pouco sobre mim também, sobre, como o Gus disse, sobre como é ser artista, sobre a vida de um artista aqui no Rio Grande do Sul. E é isso. Tô aí aberto às perguntas aí e vamos começar. É isso aí, rapaziada. Se vocês estão curtindo muito esse quadro, tá ligado? Deem like no vídeo, se inscrevam no canal, tá ligado? Comentem muito. Porque, tipo assim, rapaziada, a minha intenção é chamar a minha rapaziada pra se apresentar, tá ligado? Eles também criarem conteúdo, eles também aparecerem aqui e falarem um pouco da vida deles, tá ligado? E eu acho isso tanto interessante, porque eu também vou acabar aprendendo coisas novas e conhecer coisas novas e tudo mais. E é isso, e vocês também, tá ligado? Bom, mano, então eu vou começar com as perguntas aqui, tá ligado? Não sei se tu quer falar alguma coisa antes pra rapaziada, se tu quiser, mano, pode ficar à vontade. Como eu te falei, tá ligado? Se apresenta, fala um pouco sobre ti. E é isso, tá ligado? Depois a gente vai explorando mais, tipo, como é que foi tal coisa, que dificuldade você enfrentou, tá ligado? Tá. Então, acho que eu vou começar falando, então, brevemente aí de como eu comecei. Eu comecei pela poesia, na verdade. Eu conheci a poesia lá quando eu tinha meus 12 anos, no colégio, como todo mundo, na, na matéria de português. Acabou que eu fiz uma poesia para um teatro conhecido aqui da região, que é o Teatro Adolescer. Ele era sobre segurança no trânsito. E quem fizesse a melhor poesia entre as 5 escolas iria ter a poesia exposta lá no mural deles. Acabou que a minha poesia foi uma das selecionadas dentre as 3, né, que iam ir para o mural. E depois daquilo dali eu me encantei pela poesia, pela arte em si, eu já escutava bastante rap e tal. E aí eu escutava muito Chorão, eu tinha um radinho desses de disco mesmo e tal. Botava o disco ali do Chorão, o Imunidade Musical, e ficava, tipo, escrevendo as letras dele, frase por frase, como poesia. E aí isso era, basicamente, tipo, foi o meu treino inicial, tá ligado? E aí Pode depois crer. disso, cara, em 2018 eu conheci o Slam, que é, para quem não sabe, é um campeonato de poesia que tem no Brasil todo, tem em São Paulo, tem no Rio, tem aqui. E aí eu competi em uns 2, 3 slams mais ou menos. Aí eu vi que eu não estava muito na altura dos caras, eu achava minhas rimas ainda muito jovens, vamos dizer assim. Tu tinha que E idade na aí eu época? voltei para casa, eu tinha 17 anos, mano. Tinha 17. 17 anos na época. Caralho. Tinha 17. E aí, tipo, eu competia com os caras, tipo, que eram mais velhos do que eu também, mas tinha gente da minha idade. Só que como é que eu vou te dizer? Eu sou um cara que eu não nasci com uma facilidade para rimas, por exemplo, entendeu? Eu não nasci, na verdade, sendo bom em nada, tipo, diferente dessas pessoas que são prodígios desde que nasceram, ou coisa do tipo. Eu não nasci assim, então rima para mim foi um processo, tá ligado? Eu nunca tive facilidade de ouvir um beat e escrever, ou de fazer um freestyle, ou de simplesmente rimar algo muito metafórico, tá ligado? Então eu vi que eu não tava no nível dos caras, eu parei de ir nos slams
fui treinar e eu fiquei treinando por mais ou menos 2 anos, tá ligado? Da metade ali de 2018 até a metade de 2020. Só que o que aconteceu? Quando eu fui voltar pros slam, a gente teve a pandemia, né? E aí Ah, acabou pode que crer. nisso já não tinha mais slam. E em 2019, ali em abril, eu escrevi a minha primeira música mesmo num beat e tal, estudei para fazer isso. Vi vários vídeos na internet como fazer uma música pelo celular na época. E aí eu lancei ela em outubro de 2019. Tá lá no meu canal, o nome dela é Pretinha lá, para quem quiser ver a minha evolução, ela vai estar lá no canal. Link na descrição. E aí eu lancei ela, e aí depois disso eu comecei a querer mais a música, assim, já que já tinha vindo pandemia, e aí tinha bastante trap estourando, coisas assim, pessoal bastante ligado em rede social. Eu comecei a focar mais na música. Aí eu fiz um EP inteiro só pelo celular, até que em 2021 que eu fui conhecer estúdio e tal, e aí agora sigo nessa caminhada, fazendo música no estúdio de uma forma profissional e cada vez se profissionalizando mais. Mas mais brevemente essa aí é a minha história assim na música, tá ligado? Pode crer. Bah, mano, que foda. E tudo começando diretamente de um celular, né? Pra tu ver como o cara É, consegue fazer de começa- tudo, né? Eu também comecei pelo é, celular. Qual o e aplicativo que eu tu não sei, usou? eu eu gravava a minha voz com autotune no Voluco, Pode crer. aí eu passava a voz pro Lexus, que é um aplicativo que tira o ruído. Aí Olha do só. Lexus eu passava pro Rec Vocal, que é um aplicativo que ele Caralho. transforma em AV. Tá Ele transforma em porra. W. E aí disso eu passava daí pro N-Track pra fazer a faixa, cara. O Pra homem fazia uma colocá-la gambiarra, rapaziada, pra tu ver como o cara é esforçado, né? num J4, No tá ligado? J4 ainda. O No Samsung J4 é J4. complicado hoje em dia, pai. Nem dá pra usar, acho que um J4 hoje em dia, pai. Não, acho que nem se faz mais, mano. Já tem Nem aí, se faz mais. tipo, mas era um J4 e, cara, ele ficou comigo ainda até 2022, mano, mais ou menos. Tá ligado? Porra, Tipo, fiquei com ele um tempão até eu comprar um outro celular, assim, tipo, ele relíquia. ficou comigo uns 5 anos, pai. Travando tudo que dava, né? Samsung é foda, mas. Samsung é foda, né? Android. E aí, mas enfim. Daí era um trampo, assim, e, cara, eu vou te dizer, não. Era o que eu conseguia fazer ali, na medida do possível, tá ligado? Eu tentava estudar sobre mixagem, eu tentava estudar sobre beat, coisa assim. Eu vi uns vídeos no YouTube também, na época não tinha tanta gente fazendo vídeo como fazer música pelo celular, por Sim, exemplo. sim. Era difícil. Tinha bastante gente, tipo, como home studio. Ah, como começar uma Aham. música do seu home studio. Mas não pelo celular, tá ligado? Então era muito difícil. Então eu tinha que ver, às vezes, tipo, os caras mexendo no N-Track no computador pra mim tentar, tipo, replicar no celular, tá ligado? Pode E aí crer. eu fazia mais ou menos esse jogo assim. Mas basicamente foi isso. Daí depois a gente já evoluiu um pouco, né? E aí agora estamos aí. Um pouco, evoluiu pra caralho, mano. Vai, É, tuas músicas são muito foda, pai. A valeu, rapaziada valeu. tem que acessar. Rapaziada, vocês sabem. Tá aí o link na descrição, tá ligado? Tanto o perfil do mano no Spotify quanto. Não sei se tem do YouTube, tem também? Tem, né? Tem YouTube, Tem no YouTube. YouTube sim, eu já vi, tem no YouTube. É, e o perfil dele do Insta também. Então, rapaziada, sigam o Cara MC, vai estar aí no link da descrição. Mano, não sei se tu quer falar mais algum bagulho, eu queria muito te fazer uma pergunta que eu tô muito curioso. Pode falar, pode falar. Na real, são duas, tá ligado? A primeira eu queria saber de, tipo, em relação à música. Nesses anos aí que você tem de música, até se quiser comentar um pouco pra rapaziada, ahn, quantas músicas você já, tipo, produziu, tá ligado? Tanto pelo. Mano, juntando, sei lá, celular, estúdio, assim. E se tu faz só um estilo, se faz vários, como é que é? Tá. Essa questão de música, assim, cara, eu acho que eu tenho umas 180 músicas, mais ou menos, Porra! assim. Caralho! É, 180, é, pai. é porque, assim, tá ligado? Eu tenho músicas lá só no PC lá do estúdio, lá eu tenho umas 70. Mas eu tenho em outros HD e eu tenho também na nuvem salva da época que eu fazia pelo celular. Então eu tinha Aham, muita guia que nem lançava, tá ligado? pode E, crer. tipo, eu deixei elas guardadas não por ter carinho ou algo assim, mas porque eu acho que naquela época eu tinha um estilo de rima que eu era um pouco mais agressivo e tal, então acho que alguma coisa eu ainda posso reciclar de lá,
tá ligado? Aham. Então, talvez essas músicas que estão lá na nuvem da época do celular não vão ser lançadas, mas as outras que eu tenho nos PCs e nos HD com certeza vão sair. Eu sou um cara que eu não gosto de deixar as coisas paradas. Eu acho que tem um tempo para lançar e tal. E questão de, tu perguntou de estilo e tal, cara, eu faço de tudo, tu já viu, já, eu gosto de rap, eu gosto de trap, eu faço boom bap, eu faço raga, eu faço afrobeat, isso falando só dentro do gênero hip hop, né, eu já fui para outros gêneros, eu já fui pro K-pop, eu tenho um K-pop gravado, eu tenho piseiro, eu tenho um rock, eu tenho dois pagode, Caralho, até um e rockzão. eu tenho um rock também, falando Ó. de... A gente Falando tem, de né, quê? mano? De depressão. Caralho, mano. Tem um rock meio Lana Del Rey, assim, tá ligado? Um estilo Pode mais ou crer. menos assim, Bah, esse eu quero mais calmo. escutar. Mas é uma guia, né? Tipo assim, não tá pronta, tal, mas tá lá. Tipo, tá lá gravado. Eu tinha que botar aquilo dali pra fora. E tá lá e tal. Teve que E, se enfim, expressar de algum jeito. E aí eu acho que o rock, ele combina muito, né? Com essa questão de sentimento de vazio e Combina. ansiedade, depressão e tal. Se tu for pegar Link Park, NX Zero, esses emos raps, assim, eles falam, emo rock, desculpa, eles falam bastante disso. E aí foi isso. Mas enfim, eu tenho música um pouco de tudo e eu tenho bastante música aí, bastante projeto pra lançar. Vai, que nasce. E falando de projetinho, tu tem algum aí em mente? Então, agora dia 15/4 tá saindo uma música minha aí que eu canto nos shows, que é a Pare, pra quem Bah, é essa eu já ouvi, rapaziada. Vale a pena. Essa daí é muito top. Pra quem já foi nos meus shows ou já teve uma sessão de estúdio comigo, eu sempre procuro mostrar ela para todos os artistas que eu levo. E graças a Deus todo mundo tem elogiado ela, então acho que vai fazer um barulho aí quando ela sair. Então dia 15 ela sai agora, infelizmente ela vai sair primeiro só no YouTube, e eu vou botar lá no Spotify mais tarde, porque eu tô com problema com a distribuidora, ainda não consegui resolver isso. Pode Mas crer. enfim, quero botar ela pra rua. E aí, dia 10 mais ou menos de junho, vai estar saindo um EP de Love Song pro Dia dos Namorados. Que é um EP que fala mais, não no sentido de amor em específico, mas de perdas, de erros, como é perder alguém, como é perder um relacionamento, enfim. E aí seria mais ou menos esses dois projetos que eu tô aí na mente aí. A gente tá tendo bastante carinho com a questão de lançamento, não só eu, o pessoal que também trabalha comigo, que me ajuda aí, seja a pessoa que desenha ou a pessoa que me ajuda no marketing, que é o pessoal da equipe Rocket, gosto de sempre de falar disso, que a gente tem um grupo de marketing já para fazer isso. Então, tudo isso está sendo bem trabalhado. Eu tô aí há quase 2 anos aí sem lançar música, né? Então, o Caralho. pessoal aí tem, o pessoal aí tem reclamado Sumiu. bastante. Sumiu de fato. 2 Isso. anos, cara. Ó, só pra vocês verem, rapaziada, como vai valer a pena vocês acessarem aí o link, por causa que, meu, o mano tá planejando um bagulho top. Há 2 anos, pai. 2 anos Eu, sem na verdade, aparecer. assim, esses 2 anos eu foquei em fazer show Pode e crer. principalmente work, né? A gente fala network, mas é contatos, né? Eu foquei em fazer contatos. Esperto. Então, hoje em dia eu tenho feat com pessoas de outros estados. Eu tenho na Bahia, eu tenho feat em São Paulo, eu tenho feat no Ceará. Caralho. Eu, eu conheço alguns artistas do Ceará que, na verdade, assim, são musicistas excelentes, sabe? Tipo, os caras tocam, tipo, um Que nasce. violão, guitarra, os caras têm uma banda, assim, e tal. Pô, Então, que foda. Banda do Ceará. e também eu entrei em contato com algumas bandas de rock daqui do Rio Grande do Sul também. Então eu fiz esses contatos e todas essas pessoas que eu tive contato até esse presente momento, todas elas estão querendo que eu comece a largar coisas pra rua, entendeu? Não só os artistas que já me conheciam, como tu, o pessoal ali do estúdio, mas essas pessoas também estão me incentivando bastante a colocar essas músicas pra rua e tal. Então eu já estava trabalhando já em lançar a Pare, na verdade, desde o ano passado, mas eu achei que não era o momento, né? Porque eu sou meio perfeccionista e coisa assim. Achei que não era o momento, e aí então, em vez de dela ter saído em dezembro, ela vai sair agora em abril, tá ligado? E Pode aí, crer. abril, espero que todo esse contato, toda essa rede de contato e mais o marketing que a gente está colocando em cima
faça ela ter aí a meta que a gente quer bater aí de visualizações e tal. Ô, que foda, com toda certeza tudo vai valer a pena, mano. Tá? Rapaziada, vão nos acesso, hein? Vão nos acesso que tem tudo na descrição. Vou continuar enchendo o saco falando, porque vocês estão assistindo o podcast e o mano tá contando a história dele. E vocês têm que fazer essa moral também, pô. Tanto nas músicas dele quanto nas minhas também, né, papai? É os guri, rapaziada. Mas Sim, a gente tá falando sobre um bagulho que a gente realmente leva a sério, né? Que tanto eu quanto ele a gente leva muito a sério em questão de música, opinião também do nossos ouvintes. Tipo, ah, mano, tal coisa tá, sei lá. Ou tal coisa tá tipo, nossa, mano, muito foda, meus parabéns. Tipo, cara, a gente, como artista e como ouvinte também das nossas próprias músicas, a gente trabalha muito isso, tá ligado? e eu acho que tudo é feedback, né? Então, Tudo é feedback, com se, toda certeza. então, tipo, desde o cara que te acha bom ao cara que diz que eu acho que tu tá fora do tempo. Eu acho que tudo a gente tem que absorver. Claro, tu não vai absorver uma crítica que é totalmente negativa pra, tipo, pra te fazer mal, tá Te ligado? prejudicar. Mas uma crítica construtiva, eu acho que a gente tem que absorver sempre. Então, Pare é uma música que, cara, eu fiz ela há muito tempo. E eu cantei ela em muitos shows e muita gente pede para eu lançar. E aí, Tem que todos os lançar, artistas pai, tem que lançar. que eu conheço também, tipo assim, falam, tipo assim, cara, lança e tal. E já é uma música já num estilo diferente, né? Então, eu já tava vindo já ali do trap, aí eu fiz um Detroit, e aí eu fiz ela que é um Jersey, né? Então, tipo, o meu canal ele vem já nessa progressão, né? Só subindo. Então, também, eu acho que conforme eu subo o estilo, também tem que subir o profissionalismo, né? Então, por isso que ela demorou um tempinho pra sair, mas agora vai sair de vez e é isso. Ah, O mano, tu tá pessoal tá certo, tá ligado? Tem que ter profissionalismo também, né? claro. A gente sabe que, né, até tu falou se eu quisesse dar algum recado pro pessoal e tal, eu sei que talvez tem gente de outros estados vendo. Aqui no Rio Grande do Sul é muito difícil ser um artista. Então, se a gente não é, sei lá, 1000%, tá ligado? A gente não vai a lugar nenhum. Né? Infelizmente, aqui é muito contato. E quem tem os contatos é só aquela panela ali, É, não vai a lugares. Então, é muito difícil sei lá, pegar 5 mil views num som, tu sendo underground que nem eu ou tu, entendeu? Aqui pra nós, tipo, 100 mil é sonho, tá ligado? Em São Paulo, 100 mil é underground. Tipo, pode é crer. tá ligado? Então, e a gente tem que estudar o mercado também, querendo ou não, tem que estudar o mercado, tem que estudar os outros artistas que também estão competindo contigo. Porque por mais que a gente tenha vários amigos aqui que sejam artistas, querendo ou não, na hora que a gente lança uma música é uma competição, tá ligado? E por mais que isso seja ruim, acaba que é o que é de fato, entendeu? E então é uma coisa que eu gosto de deixar claro pro pessoal que tudo que a gente faz aqui é com carinho, é com esforço, tá ligado? Todos os artistas aqui que eu conheço são CLT, trabalham, ninguém vive de música, então todo É, mundo investe grana, tira uma grana do aluguel, tira uma grana de um rancho, de um bagulho, para investir na música. Então, cara, é muito difícil, entendeu? Então, por isso que a gente sempre pede, tipo, acessa, por favor, tipo, é o nosso sonho, entendeu? É tudo feito com esforço, com dedicação e com carinho, e a gente quer que isso retorne, tá ligado? e não é só hobby, a gente faz isso porque a Né? gente acredita também, né? Exatamente, tipo, se fosse um hobby, a gente já tinha desistido, né? Vamos dizer assim, não é É, um hobby, né? eu faço o bagulho porque eu gosto, tá ligado? Tipo, é muito relaxante também, tipo, tu cantar as tuas próprias músicas, criar do zero, tá ligado? Ter esse desenvolvimento de, tipo, criação de música ou estúdio mesmo, tá ligado? E eu acho que além disso tudo, que nem tu falou, é tu saber o que que tu tá fazendo, tá É, ligado? Tipo, tu, sei lá, tu escuta uma música de um outro artista, às vezes tu tem que tentar entender a referência ou o porquê que ele falou aquilo daquela maneira. E quando é tu sabe o que que tu quer passar pro ouvinte, tá ligado? Então, e sim. até, pelo menos pra mim, que eu uso bastante referência, coisas assim, é muito gratificante quando alguém chega assim, bah, eu entendi aquela rima que tu falou, eu peguei aquela Eu entendi essa referência, não sei. referência.
Entendeu? Tipo, isso é algo cara, dá um gás, entendeu? Tipo, dá um impulso pra gente continuar. Então, da mesma forma que um dia eu fiz um show, no outro dia eu tava no busão, indo trabalhar, mano. Tipo assim, Pode normal, dia crer. normal. E aí, uma menina me parou e falou assim: Ô, tu não é o Caio, não sei o que. Eu sou. Daí ela, bah, eu vi teu show ontem, não sei o que e tal, eu tava lá. Bah, Eu, que bah, zica. pô, tá ligado? Claro, não me pediu um autógrafo nem nada, mas a gente trocou uma ideia. Não, só de já ser reconhecido já é muito gratificante, tá ligado? Gratificante, entendeu? E aí foi isso, Ô, que tal, mas tipo, foda isso, irmão. foi como é que eu vou te dizer, foi um evento bem marcante assim para mim, tal, Com de toda ser reconhecido. certeza. Na verdade foi a segunda vez, porque eu já tinha sido reconhecido em 2019 por causa dos slam, tá ligado? Por causa de poesia. Aham. Um cara, um cara, na verdade, era mais velho do que eu, tinha me reconhecido assim, tipo, só que na época eu não era Kyrie MC, né? Eu era Kevin MC, né, que é o meu nome de batismo. E Aham. aí o cara, não, Kevin MC e tal. Eu falei, sou ele. Meu, eu ouvi tua poesia lá, bah, curti, não sei o que e tal. Continua nesse caminho, pá. E aí nessa época aí eu já fiquei muito feliz, tá ligado? Que já era por causa das poesias. Daí depois, agora foi em 2023, essa menina aí me reconheceu também por causa dos shows e, cara, foi muito gratificante, tá ligado? E ela conversou, tipo assim, deu pra ver que ela prestou atenção mesmo, porque ela falou coisas que tinha realmente na minha música e tal. Que ela Então, tinha realmente prestado atenção. entendeu? Tipo, não tava só ali, só, tipo, pra ouvir quem foi com ela ou coisa do tipo, tá ligado? Então foi bem gratificante, assim. Mas, Ô, enfim. que Mas, foda, mano. Aliás, da onde surgiu a ideia Kairi MC? você. Eu acho que Acho que a rapaziada tá curiosa também. pouca gente sabe disso. Então, eu era Kevin MC. Aí, quando eu comecei, em 2020, quando eu comecei a fazer música pelo estúdio, eu queria lançar no Spotify, tá ligado? Aham. Mas músicas pelo celular, nenhuma tem no Spotify, só as de estúdio. E aí, cara, quando eu botei Kevin MC lá na One RPM, os meus direitos foram pro falecido Kevin, Pode crer. porque ele era MC MC Kevin. Kevin, independente, tipo, se a nomenclatura tá na frente ou atrás do nome. Sim, Vai pra ele e é a marca registrada dele. claro. E aí, cara, eu fiquei um tempo assim, aí eu assisti NBA, tá ligado? E aí tem um jogador chamado Kyrie Irving, tá ligado? O nome dele é assim, se escreve Aham. K-R-I-E, tá? Se escreve Kyrie. E aí, cara, na minha cabeça, tá ligado? O nome dele se falava Kyrie. Kyrie Irving, tá ligado? E aí eu gostava do jeito que suava. E aí eu fui pesquisar o nome dele e tal, e significa cheio de luz. Alguma coisa assim, tá ligado? Caralho. E aí eu falei assim, pô, pra não imitar o cara, eu vou botar um A na frente do Y, tá ligado? Pra não ficar igual. E aí ficou Kyrie. Só que daí um dia eu ouvindo a narração Estética. no original deles, tipo, a língua deles falando, tipo, no inglês mesmo, e eles falam Kyrie Irving, tá Curry. ligado? Não é Kyrie, não é Kyrie, é Kyrie, tá ligado? Como se Curry. fosse um da. Uhum. E aí, Caralho, tipo, que eu. zica, meu. E aí eu, pô, tentei imitar o Que cara e da nem isso. hora, cara. Né? E aí, tipo, cara, eu vou te falar assim, se tu jogar o meu nome no Google, eu sou a segunda. Eu sou a segunda pesquisa, tá ligado? Não existe nenhum outro Kyrie. Do jeito que escreve o meu, não existe nenhum outro, tá Tá ligado? vendo só, rapaziada? E o cara ainda não vive de música. Vocês têm que dar essa moral, viu? Vocês têm que dar essa É. moral pra nós por E, causa que ele. Olha até onde ele foi. Ele viu que não dava pra usar o nome porque já tava sendo usado, né? O nome do sim, Kevin. sim. Daí ele foi, tipo, só num simples joguinho ver, tipo, caralho, mano, que nome zica. E se eu adaptar do meu jeito? E, mano, ficou original, tá ligado? E isso É, não é plágio. Muita gente faz aí, tipo, muita coisa de cópia, plágio e que tá na cara que é plágio. Mas uma coisa é plágio, outra coisa é se inspirar, tá ligado? E isso diz muito nas nossas músicas, porque, tipo, a gente não tá plagiando nada, porra. A gente só tá, tipo, se inspirando. Principalmente nas letras desse mano, que, bah, mano. Principalmente aquela nossa música, pai. Conta um pouco aí de como foi essa tua produção da caneta, tá ligado? Que foi, tipo, as tuas letras, como tu desenvolveu, tá ligado? Porque, pra quem não sabe, rapaziada, a gente tem uma música junto, tá ligado? Que a gente já postou no Spotify. Foi em 2023? Foi, né?
Foi. 2023. Aham. 2023 ou 2024, mas acho que. Não, 2023, foi 2023. Foi a última Então, música que eu postei faz 2 anos essa música. pode crer. Bah, e foi a última? Foi a última música que eu Olha fiz. só, rapaziada, desde a época de Danger, cê é louco. Mas olha só, então, como eu acabei de falar, a gente tem uma música, né, que é a Dangers, que a gente canta junto, tá ligado? E tem no Spotify, quem quiser ver, vocês sabem. Link na Tem descrição, vídeo, vocês estão tem ligados. vídeo de show, tem vídeo de show também Tem dessa os vídeos de música. show. Ó, tem muita coisa foda, viu? E o nosso show esse ano também, né? Pra quem não viu, em 2025 eu fiz meu primeiro show. E pra quem quiser acessar, tá aí no canal também. E foi com Sim. esse mano. Então, só dessa questão ali do nome, tá ligado? Que nem tu falou, ficou uma coisa original e uma coisa que existe uma modelo, acho que ela é, não sei se ela é americana, não vou te mentir. O nome dela é, tipo, é o nome primeiro dela e depois Kyrie, do jeito que se escreve o meu. Então ela Aham. é a primeira, tipo, ela é a primeira pesquisa e depois é eu, tá ligado? Mas, enfim, só que não tem um significado, mano. Tipo, eu já procurei, já, tipo, em site árabe, em site francês, em site Cê é africano, louco. tipo, não tem significado, tá ligado? Aí o cara foi Então, atrás. tipo, eu meio que tô tentando dar um significado pra ele, tá ligado? Então, acho que quando eu realizar lá meu sonho lá, eu vou revelar o que que significa de fato, tá ligado? Tá vendo só, Mas rapaziada? Muita coisa a se revelar. tô tentando dar um significado pra ele aí, e eu acho que tem tudo a ver com a minha carreira aí, depois eu posso te falar isso aí no off aí, qual que é, mas pros fãs eu vou revelar. Mas enfim, e cara, a questão da Danger ali, não sei se tu perguntou específico da Danger ou da caneta em geral, tipo, de escrever em geral, música Pode assim, ser da caneta em geral mesmo. em geral. Tá, então, eu sempre gostei muito de, ali do rap, aquele raiz, visão, sabe, tipo, falando de sociedade, essas coisas. Aham. Em 2014, ali, mais ou menos ali, né, a gente tem nosso querido e saudoso Mano Player Taos, né, em Bah, ascensão, né, esse mano fez história. em ascensão naquele ano, né? O rapper mais bem pago daqui do Rio Grande do Sul, para quem não sabe. Olha só. E, e aí, cara, eu comecei a escutar, tipo assim, tinha dias que eu ia escutando Player Taos pro serviço e voltava escutando um MC tipo, sabe? Eu ia misturando isso. Aham. E aí, mano, eu ia ver que, tipo, o pessoal tinha muito preconceito com rap de anime, né? Que na época se chamava assim, né? Rap de anime. É o rap E, gay. cara, eu pensei que quando eu comecei a escrever minhas poesias, coisas assim, eu sempre gostei de trazer, eu sempre escutei MC desses caras, e eles sempre trouxeram muitas referências. E aí eu comecei a querer trazer referências para as minhas letras. Só que, diferente deles, eu não trazia referências, por exemplo, tipo de um livro, coisa assim. Eu trazia referência de uma cultura pop que era o que o adolescente estava vivendo naquela época. Então, eu Aham. trazia uma referência do Naruto, que era um anime que estava acabando na época. Trazia uma referência, sei lá, de algum anime que estava lançando, tipo Attack on Titan estava lançando em 2015, tá ligado? Então, tipo, eu trazia essas referências assim, tipo, de filme ou de série. E aí, cara, eu comecei, quando eu fiz ali parei em 2018 ali no Slay, quis treinar, eu adotei uma rotina que eu faço até hoje, tá ligado? Que é o seguinte, eu chego em casa, eu tenho que escrever pelo menos 16 linhas, seja em Todo beat, em dia? cima, todo dia. Seja Caralho. em cima do, seja em cima de um beat ou uma poesia normal, tá ligado? Eu leio por 1 hora um livro qualquer, tá ligado? Tipo, qualquer não, claro, né? Que eu continuo o livro até o fim, mas eu digo, tipo assim, eu tenho que ler 1 hora mais ou menos. E aí, cara, e eu adotei isso aí, então, tipo, eu li muito livro, eu vi muito filme, eu vi muita série, tá ligado? E aí, e desses treinos, às vezes sai uma música completa, às vezes não sai, Aí às tem vezes um sai uma. repertório. Entendeu? Às vezes sai uma poesia completa, às vezes não sai. Então, tipo, eu tenho guardado ali pra quando eu estourar, tipo, sei lá, fizer esses arquivos confidencial ou esses bagulho de documentário, tá ligado? Eu tenho guardado ali, tipo, meus cadernos de 2016 a 2018, tá ligado? Tipo assim, de eu treinando e tal, de 2018 a 2020, tipo assim, de eu treinando poesia, tipo, vai ver que tem, tipo, ali tem umas rimas nada a ver e tem umas que, tipo, eu usei em algumas músicas já atuais, tá ligado? Pode crer. Então, são coisas que, tipo, eu fui adaptando porque eu, como é que eu vou te dizer, eu não, de novo, eu gosto sempre de salientar isso, tá ligado? Eu não nasci com isso, cara. Eu não nasci com esse dom. Isso não é um dom pra mim.
Eu aprendi a fazer, tá ligado? Então, tipo, eu tinha colegas meus ou vizinhos meus que sempre foram bons em fazer freestyle. Tipo assim, os caras conseguiam assimilar as palavras na cabeça deles e fazer umas rimas. O meu irmão é muito bom rimando, tá ligado? E eu era o pior de nós, mano, tá ligado? Tipo, eu era o pior de nós, eu não sabia rimar, eu não sabia fazer essas coisas. Então, por eu não me sentir bom, eu estudei muito, eu treinei muito, tá ligado? E até hoje, tá ligado? Até hoje eu não me considero bom e até hoje eu treino muito, eu estudo muito. Então, tipo, eu leio livro todo dia, eu vejo filme, série. Então eu trago um pouco dessa cultura pop pra minha caneta em geral. E também um pouco do. Tento trazer, fazer uma analogia com a sociedade atual, coisas do tipo. E às vezes eu trago até coisa de meme, como é na nossa música ali que eu falo, hoje acordei todo Nicolas Cage, que é um meme, né? Um meme. Cabelo pra trás, sorriso na frente. É, é um meme aqui do Rio Grande do Sul, do cara falando que acordou todo o Nicolas Cage só porque ele tá com o cabelo pra trás e tal. Aham. Então, é algo que eu gosto de trazer assim, e porque eu acho que a música, ela é, além, além desse bagulho de linear, sabe? Tipo, eu tô falando de amor, eu vou ficar só falando de amor a faixa toda. Claro, eu acho que tem que ter um tema, mas como é que eu vou te dizer? Tu não precisa ser tão rígido, tá ligado? A música, ela não tem que ser rígida. Ela tem que fluir, mano, tá ligado? Então, tipo, se eu trago ali algo cômico, sei lá, trago, sei lá, um meme, ou trago. Pô, eu lembrei do One Piece aqui nessa referência do Kai e tal. Eu acho que isso é pra dar uma aliviada, às vezes, num tema que é muito pesado, tá ligado? Também Pode tem um crer. pouco. Então seria isso, foi mais ou menos assim que a minha caneta funciona, tá ligado? E aí também, bom, tu sabe como é que é, né, mano? Eu entro lá no estúdio lá, eu viro outra pessoa, tá ligado? Tipo, Ah, muito foda, pai. Aliás, falando de estúdio, mano, eu queria entender uma coisa pra galera que também não conseguiu pegar muito essa visão. Eu queria entender como é que foi essa transformação ah, do Kevin MC pro Kyrie MC, tá ligado? Como ele realmente se transformou, tipo, nossa, eu agora acho que me descobri, consigo fazer vários estilos de música, ou tu sempre conseguiu fazer, tipo, vários estilos, nunca teve dificuldade assim, como é que foi? não, não. Tipo, cara, descobrir assim, eu acho que eu fui me descobrir mesmo mais ou menos ali final de 2023 para 2024. Porque o que acontece? Eu fazia muito rap de visão, por mais que eu usasse referências e tal, eu fazia muito rap de visão, falando de sociedade e tal, tal, tal. E eu tinha Aham. muito preconceito com o trap, tá ligado? Tipo, sei lá, o ano já era 2022 e eu tinha preconceito com trap ainda, tá ligado? Caralho. E, e aí eu comecei a ingressar no trap e tal, tipo assim, fui abrindo as portas e tal, e eu comecei a treinar em cima de beat trap, essas coisas. E, cara, tudo foi um processo, tá ligado? Tipo, fui tentando, assim, tipo, primeiro eu comecei no trap, e aí a minha vivência no estúdio era mais no trap. Aí eu fiz um projeto chamado Ocarina, que tá lá no YouTube também, pra quem quiser. Ele é ele é trap, tá ligado? Ele é todo trap. Então ele ali também foi um teste já É pra o do mim, tá Zelda, ligado? né? É, o do Zelda. Esse é brabo, rapaziada. Infelizmente pegou, acho que copyright esse. É, Infelizmente não consegui lançar ele no Spotify, né, mano? Não consegui lançar ele no Spotify e também tomei um strike do Instagram, tá? Lembrando que Ah, foi isso é sair uma isso aí. riada. Não, isso é uma riada. Ô Instagram, tá chapando, hein? Eu tinha lançado ele, tentei lançar ele duas vezes pelo. Primeiro falaram que o problema era a capa, né? Que a capa era uma ocarina, né? Aham. Aí não consegui lançar no Spotify, aí lancei, tentei lançar com uma capa branca, só com nome e tal. Também não, daí porque falaram que os beats e tal, sendo que a gente mudou pitch, mudou tudo, mas, cara, sabe como é que é Nintendo, né, mano? Então, tipo, Tô ligado. A UNRPM não vai querer entrar em guerra com a Nintendo por causa de um desconhecido que nem eu, tá ligado? Tipo assim, não tem como. E aí, nisso eu tinha já lançado uns vídeos no Instagram pra, tipo, pra divulgar, tá ligado? E aí eu tomei dois strikes do Instagram, tipo, dizia que, você tá usando o conteúdo de terceiros e tal, e aí eu tomei o que eles chamam de adblock, que é, por exemplo, tipo, eu tenho 800 seguidores, mas eu só atinjo 100, tá ligado? A minha capacidade máxima é 100. E isso ficou até ano passado, mano. Tipo, eu fiquei 2 anos, tá ligado?
com isso. Caralho. Agora que, tipo, meus stories estão pegando 500 visualizações, 400 visualizações, tá ligado? Então, até desde o ano passado, tu tinha ficado meio Eu que em tinha. block, assim, ou Shadowban, não sei se esse é o nome do Instagram. É, é. Me falaram que o nome é, tipo, Adblock, tipo, como se Adblock. fosse. É, como se fosse, tipo, propaganda. Tipo, o teu perfil é uma propaganda, tá ligado? Tipo, Aham. o teu história é tua propaganda. Tipo, tu tem 900 seguidores. No mínimo que das pessoas que tem que ver são 600, tá ligado? 600, 500. Tipo, entendeu? Tem que entregar para esse número de pessoas. E eu tava, tipo, a minha capacidade máxima depois que eu tomei esses strikes, né? Era 100 pessoas. Então, tipo assim, literalmente eu só Bah, entregava para 100 isso pessoas. ferra muito, Não, cara. não importava a publicação ou coisa do tipo, eu já tinha excluído a publicação, tanto que não tá mais lá na minha grade do Insta e tal, já tinha excluído tudo e ainda assim só entregava para 100 pessoas, até Mas tipo, se eu tu. postasse foto, tipo, dava tipo, sei lá, 4 likes tipo assim, via pouca gente, sabe, tipo, 60 pessoas viam, tipo, a foto, por Pode exemplo, crer. de, Mas tu de conseguiu trocar ou tu usou a mesma? o quê? A conta. Tu chegou a trocar de Não, conta? não, ainda tô com a mesma conta, tá A ligado? mesma. Continuei com a mesma conta, tentando fazer de um jeito um pouquinho melhor e tal. E Aham. aí ano passado finalmente saiu, tá ligado? Tipo, acho que era ali por março, mais ou menos, começou a sair já, tipo, essa restrição. E aí eu já comecei a alcançar mais gente, tipo, aí foi para 150, depois 250, e aí assim foi indo. Agora o meu último stories que eu postei semana passada pegou 445, tá ligado? E eu tenho 1.000 seguidores, então, tipo, ainda assim acho que é pouco, mas já é algo a mais, tá ligado? Tipo, e eu fiz esses 1.000 seguidores, tipo, sem pagar nada, tá ligado? Foi orgânico, de contatos que eu fui fazendo e tal. Pode crer. Então, mas enfim, daí questão ali da caneta ali é isso, tá ligado, mano? Eu estudo muito, eu escuto muita música também, tá ligado? Querendo ou não, é o que a gente precisa. E tento trazer sempre um pouco de mim para as faixas, tá ligado? E a questão de me descobrir, eu me descobri mais ou menos ano passado, quando eu tava no coletivo da Soul Cush, que, cara, eu descobri que eu gostava de trazer pra música uma vibe mais pra cima, tá ligado? Pode crer. Tipo, ou não, eu sou esse cara aqui das referências, eu sou esse cara que vai trazer, vai misturar o rap geek com o rap de visão, que vai misturar, vai pegar um elemento do piseiro e vai trazer pro rap. Eu sou esse cara, eu sou essa confusão, tá ligado? Então, porque muitas vezes eu ouvi de alguns rappers, assim, que eu já trabalhei, tipo, que as minhas músicas eram confusas, que eu trazia muito elemento, que eu usava muito adlib, ou que, tu usa muita referência, coisas do tipo. Então tu Só foi que, muito mano, criticado. já fui bastante criticado, Bah. tá ligado? E, mano, ano passado eu descobri que, tipo, mano, na verdade, eu tentei fazer, tipo, umas músicas mais comercial, sem fazer referência e tal. Só que não é eu, né, mano? Tipo, entendeu? Não era o que eu gostava. Então, lá dentro ali da Sweet Cush ali, eu, não, mano, eu sou esse cara. Eu sou esse cara que quando vai entrar na faixa vai ser essa confusão, tá ligado? Tipo, confusão, eu digo, tipo assim, da pessoa vai ter que pausar, vai ter que ouvir de novo, vai ter que pesquisar, tipo, tá, mas quem é esse cara que ele tá falando? Do que ele tá falando? Entendeu? Então eu gosto de ser esse cara, mano. Então, tanto que na nossa música eu boto a vibe pra cima e em qualquer outro feat ou música minha mesmo, eu sempre vou botar a vibe pra cima e tal, e eu gosto de ser isso, tá ligado? Então eu me descobri mais ou menos ano passado que eu vou ser esse cara que vai trazer esse incômodo, essa pulga atrás da orelha pro ouvinte, pra ele ter que pesquisar, pra ele ter que ir atrás E e ele queria saber o jogar que que lá eu falei da letra. e jogar pra cima, sabe? Tipo, porque eu sempre tento vir com um flow mais embalado, mais alto, entendeu? Eu sempre Uma gosto vibe assim mais de pra cima. de deixar a vibe mais pra cima assim. Claro, tem algumas músicas mais sérias assim, mas o resto a maioria é bem pra cima, assim, mais dançante, tá? Pode crer. Mano, saindo um pouco, não sei se tu me permite, se tu quer falar mais um pouco Claro. sobre. Não, não, é isso, era só pra terminar mesmo pra responder ele. Pode crer. Saindo um pouco então dessa parte de como que é o Kairi MC, eu queria descobrir também, mano, como é que foi essas primeiras vivências de show, por causa que tu comentou por cima assim dos shows,
Mas eu queria saber, tipo, como que tu entrou nesse mundo de shows? Tu anda fazendo há muito tempo, sabe? Ou se é realmente desde o início que tu iniciou na música, tipo, como é que foi? Não, então, eu comecei nos estúdios em 2021. Eu fui fazer meu primeiro Aham. show em 2023 só. Então eu tô aí há um ano e um pouquinho só fazendo show, tá ligado? Bom, vou fechar em agosto, eu fecho 2 anos fazendo show, mais ou menos. O que aconteceu? Na época ali, o Lex, eu, o Rich e o Chosen. A gente tava começando uma gravadora do zero, né? Junto com o Rich é o dono da gravadora, mas a gente tava ajudando ele e tal. E aí, cara, na época o Lex ele conseguiu pra cantar num projeto, mano, que é ali da Bom Jesus, um projeto bem famoso ali, que é o Vidas Negras Importam, é um projeto social, e eles põem ali artistas locais pra cantar. E aí o show do Lex eu acho que era 10 minutos, e ele cedeu tipo 5 minutos pra mim e pro Chosen, tá ligado? Pra gente criar Ah, muito músicas foda. novas. É, e aí ele cantou, claro, ele cantou as músicas dele ali, ele cantou 5 minutos solo, e aí os últimos 5 minutos foi nós três cantando juntos, tá ligado? E daí ali foi meu primeiro show, mano. Tipo, cara, eu vou te falar assim, a vivência, não me esqueço, tá ligado? Tipo, frio na barriga, tipo, o nervosismo, tipo, eu suava, tá ligado? Bah, o que que eu vou cantar aqui e tal. E, cara, foi uma experiência boa, tipo, a minha mãe foi e tal, até já te contei essa história, tipo, que eu fiz uma letra, Uma que eu loucura, fiz uma uma, loucura. A cara eu do fiz uma, Mickey, pai, a cara do Mickey. eu fiz uma letra bem, tipo, tô com umas minas levando droga e os caralho é quatro, e, tipo, a minha mãe lá, tipo, Ele. olhando, tá ligado? Tipo, o que que ele tá falando, tá ligado? Tipo, enfim. E aí foi isso, cara, comecei ali. E depois disso, ali no nosso grupo, né, no nosso coletivo que a gente tinha, a gente fez bastante show também. Então, de 2023 ali até 2024, ali, até acabar o grupo mesmo, a gente fez bastante show. Quando O grupo acabou o grupo, acabou? o grupo acabou. Pouco antes Ah, de acabar o grupo, eu já estava já pesquisando para fazer uns shows solos. Aí eu tinha entrado em contato com o pessoal aqui perto de casa, tal, porque aqui eu sou da Zona Norte, para quem não sabe, então aqui também tem alguns projetos sociais, enfim. E aí eu já tinha conseguido um projeto aqui, aí eu acabei fazendo uma apresentação, mas era de 2 músicas só, então eu fiz solo e tal. E aí depois eu tive mais um show solo que também era pouco tempo assim. E aí eu tive agora por último esse que foi agora em 2025, dia 22 de fevereiro, que foi contigo, com o Freed. E era para ter ido outros artistas, mas quem foi, enfim. E aí esse aí foi meu show solo, foi o primeiro que foi grande, assim, tipo, de ter 20 minutos no palco, coisas do tipo. Então, daí eu quis trazer também pessoas que nunca tinham feito show, porque eu acho que da mesma forma que me estenderam a mão lá no começo, eu acho que eu tenho que estender a mão para as pessoas, entendeu, mano? bah, que Ou foda, pai. acho que o universo ele te devolve as coisas assim, tipo, se eu não sou grato ao Lex, tá ligado? Eu acho que eu não estaria tendo a minha carreira hoje também, essa questão de network, de fazer show e tal. E aí eu levei tu, que nunca tinha feito, o Freed, que nunca tinha feito. Então acho que daí daqui a pouquinho vocês estão fazendo show solo de vocês e vocês estão trazendo pessoas que também nunca fizeram, tá ligado? Eu acho que assim a gente vai se ajudando, entendeu? E aí foi isso, cara. A questão do show, assim, e claro, né? Tudo foi evoluindo, questão de vocal, questão de performance. São coisas que eu também tive que treinar, então como é que eu digo? Tipo assim, eu não comecei bem, entendeu? Eu fiz meu primeiro show parado, estático, tá ligado? Tipo assim, estátua. E aí só cantei ali e tal, minha voz mal saía no mic também. E depois disso eu comecei a treinar em casa, soltar um pouco mais a voz em casa, comecei a aprender uns aquecimento vocal, estudei um pouco disso, estudei um pouco sobre timbre, para saber a minha voz, qual é o tom da minha voz. E depois na frente do espelho treinando presença de palco, né, mano? Só que isso tudo a gente tá falando de um ano e meio de treino, entendeu? Tipo, treinando a cada show, entendeu? Que eu ia fazendo, tipo, eu ia treinando cada vez mais. Teve E uma aí foi isso. vivência. Entendeu? Tipo, tem show agendado, sei lá, vamos dizer assim, tem show agendado pro mês que vem. Cara, esse mês agora, então, inteiro, eu vou fazer ensaio, eu vou treinar em casa, eu vou decorar a letra das músicas, não posso esquecer, entendeu? Tipo,
tudo isso a gente vai se profissionalizando, entendeu? Claro, tu levou Então, muito como compromisso também, até na questão da criação do grupo, antes do nosso show, dos é, ensaios, tudo. exatamente, tipo, tu viu ali, né, Dos tipo, a dias, organização, a é, organização, tudo. Eu vi. ah, até horário, tipo, porque às vezes o estúdio ele não pode ficar mais tempo, coisa do tipo, Ou alguém então tá ocupado no dia, ou sei lá. Uhum, pode crer. Tudo tudo tem um isso conta. planejamento. Tudo isso conta. E aí foi isso, mano. A vivência de show começou mais ou menos assim. E agora a meta é só conseguir mais, né, mano? Se Deus quiser. Ah, com E toda aí? certeza. A rapaziada também que tá assistindo aí, que tá gostando, obviamente, passem aí no link. Eu devo ter falado acho que umas 4, 5 vezes, mas é isso, rapaziada. É pra relembrar, tá ligado? Porque definitivamente não é só tipo, sei lá, a gente falar sobre, tá ligado? A gente também mostra isso tudo de melhor que a gente consegue fazer nas nossas músicas, tá ligado? Nas nossas letras, em tudo que a gente faz, tá ligado? Seja, mano, numa capa, numa edição. Porque eu vi isso do Kyrie já, tipo, das edições dele, ou da criação de capa dele, ou do próprio, sei lá, marketing envolvido, ou algum planejamento, alguma estratégia. Isso diz muito, isso é muito foda, tá ligado? Porque, tipo, o cara sempre tá pensando naquilo, mesmo ele estando trampando, estando no buzz, estando sei lá onde no trampo, ele sempre tá pensando, eu não sei tu, pai, mas eu tenho certeza que tu no teu trampo, mesmo que tu esteja fazendo os bagulhos de lá, tu não tá só pensando no trampo, tu também tá pensando na Sim, tua vida, tá pensando em qual planejamento de música tu vai fazer no mês que vem, sei lá, nos próximos meses e tal. Então, tipo, eu acho que de artista pra artista diz muito sobre a questão do planejamento, tá ligado? A gente sempre se planeja, sempre tá em busca de fazer coisas novas, principalmente nessa questão do show, na questão de músicas novas ou de projetos novos, entende? sim, e essa questão, tipo, que tu falou agora, por exemplo, eu já fui o artista que fez a música hoje e lançava amanhã, tá ligado? Eu já fui Pode também crer, o pode artista crer. que lançava uma por mês, eu já fui o artista que já lançou uma a cada 2 semanas, tá ligado? Então, tipo, tudo isso, cara, foi nessa caminhada que eu tenho aí de quase 5 anos, foi algo que foi me agregando para eu entender as coisas, tá ligado? Às vezes a gente precisa passar uns perrecos para se profissionalizar, vamos dizer assim. Pode Então, crer. hoje em dia, em um planejamento, eu vejo, tá, eu vou lançar essa música, tal, tá, mas daqui a 3 meses, eu dou 3 meses mais ou menos pra música rodar, entendeu? Rodar no sentido de, tipo assim, pegar visualizações, entrar em playlist, ver os pitch, todas essas questões, assim, dou uns 3 meses mais ou menos para cada lançamento meu. E aí o próximo vem após esse terceiro mês, entendeu? Então lá no quarto mês que eu vou lançar. E hoje em dia isso funciona para mim, eu acho que eu tô pegando mais visualizações fazendo isso, tá ligado? Só que eu também, hoje em dia, eu tenho um pouco mais de apoio, então, tipo, eu tenho uma equipe de marketing que me ajuda, tá ligado? Que são a Jess e a Jenny, elas são formadas em marketing, elas não trabalham Caralho. especificamente, óbvio, mas elas me ajudam bastante nisso, então eu falo que é a equipe Rocket, porque é a Jess e a Jenny, tá ligado? Ah, Então, agora eu entendi o da equipe Rocket. Você entendeu? tinha falado, eu não tinha pegado muita visão. Agora eu peguei. Uhum. Entendi. Aí, e aí, tipo, elas são formadas, uma é formada especificamente em design, na parte de design, fazer campanhas, assim, tipo, criar propaganda, e a outra é profissional, como é que fala? Tipo, especializada, desculpa. Especializada em plano de carreira. Então, plano de carreira de emprego. Caralho! Pode crer. Então, Nossa, isso é tipo, muito importante. então ali no nosso grupo ali, claro, elas não fazem pra mim, tipo assim, como é que eu vou te dizer? Elas não fazem a propaganda para mim, mas elas me dão todo o caminho, quais as ferramentas que eu tenho que usar e tal. Te Aí auxiliam. eu mando ali para elas, tipo, eu vou lançar essa música aqui, eu acho que é direcionado para tal público, o que vocês acham, tal. Aí elas me dizem como é que tá as estatísticas, como é que o Instagram tá funcionando nesse momento. Então, tudo isso aí elas me ajudam e é uma coisa que eu consigo criar uma parte profissional para minha música, entendeu? Então, agora eu vou lançar a Pare, por exemplo. Então, tipo,
a gente já tem um plano para ela, a gente já tem um marketing para ela, a gente tem um dinheiro separado para tráfego pago para ela. Coisas que eu não tinha antes, entendeu? Coisas que eu não fazia antes. Hoje em dia eu já acho que eu já lanço um pouco mais profissional, tá ligado? Por mais que eu ainda não seja um cara super hiper mega estourado, tá ligado? Mas eu acho que se a gente não for profissional agora, mano, tipo, agora é o momento de tu errar e de tu acertar, tá ligado? Que não tem ninguém te vendo. Então, se tu for profissional agora, se tu entregar algo de qualidade agora, tu só vai crescer, tá ligado? Tu não tem como tu voltar, tá Papo. ligado? Tipo, a qualidade ela não volta, ela só aumenta, tá ligado? Então, eu acho que é isso. E, tipo, além disso tudo, tipo, eu tenho uma parceria muito boa com o Rich, que é o meu beatmaker, tá ligado? Tipo, tá sempre em prontidão. Claro, ele tem outros artistas também com ele, mas, tipo, questão ali de. Ah, Rich, preciso finalizar essa música até tal data, tá sempre na minha mão, tá ligado? Tá sempre pronto e tal. Também se precisa me dar uns puxão de orelha ali, tipo, tem que regravar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele também faz, tá ligado? Tipo, e eu acho que é isso, tá ligado, mano? Eu tenho isso, eu tenho também uma amiga minha que é fotógrafa, que me ajuda também com as minhas fotos de divulgação, esse tipo de coisa. Então, mano, hoje em dia eu tenho toda uma equipe, tá ligado? Pra fazer o que eu faço. Que foi uma coisa que eu demorei pra ter, mano. Tipo, eu tô falando que eu tenho essa equipe assim, mas eu acho que desde o final de 2023, vamos dizer, vai fazer um ano mais ou menos, tá ligado? Que eu tô com eles assim e tal. E, cara, muita coisa, claro, a gente tá acertando aos poucos, mas é algo que trouxe um carinho a mais, uma dedicação a mais pro meu trabalho, tá ligado? Porque a hora que eu estourar, essas pessoas também vão estar comigo, tá ligado, mano? Então é isso. Agora estamos na busca de um DJ, né, pro show, né, mano? Que eu Olha tenho. só, se tiver um DJ aí assistindo o vídeo, assistindo aí o nosso podcastzinho, já pode mandar aí no contato do mano que vai estar na É, descrição também. É as gurias, rapaziadinha. estamos atrás de um DJ aí, porque assim, normalmente os beatmakers não gostam de ser DJ, né? Então, às vezes a gente vai no show e aí às vezes o DJ lá da casa não entende ou não sabe. E aí então é mais fácil tu ter um cara que seja DJ mesmo, teu particular, vai com o cara e tal, e já é. E é isso, né, mano? Tipo, e muita coisa aí tá crescendo, tá ligado? E da mesma proporção que eu tô crescendo, eu vejo outros artistas crescendo junto, tá ligado? Outros serviços crescendo junto também. Então, são coisas que tipo, dá orgulho de fazer, tá ligado? Tipo, traz uma satisfação de estar fazendo. É a mesma forma que eu te disse, tipo, pô, mano, eu te conheci no começo da tua carreira. E eu vejo hoje a tua evolução, eu vejo hoje tu crescendo, eu vejo hoje teus números subindo. Então, Pode tá crer. ligado? Tudo isso é, tipo assim, é gratificante pra mim, porque eu te vi lá no começo, eu te trouxe pro estúdio, tá ligado? Tipo assim, pô, não, mano, eu via potencial em ti, tá ligado? E ainda Ah, que vejo, da óbvio. hora, mano. Obrigado. Então é um tipo de coisa que eu acho muito gratificante, mano, ver as pessoas crescendo. Por mais que eu sei que tem gente que eu trouxe pro estúdio e talvez não tenha o mesmo sentimento por mim, vamos dizer assim, tá ligado? Mas enfim, a minha parte eu faço, tá ligado? É E aí isso, seria. pô. Bom, mano, então acho que eu finalizei minhas perguntas, tá ligado? Não sei se tu quer dar mais algum recado pra rapaziada no final aí do nosso Straincast, rapaziada que tá acessando. É a Strain Story, é a Straincast, é a Strain Six na área, foda-se. E, cara, é isso, tá ligado? Quero saber se tu tem algum recado pra passar pra rapaziada, principalmente pra quem tá começando, tá ligado? Quem tá bem no iniciozão, assim, tipo, eu sou artista pequeno, ou tipo, eu não tenho número também. Como é que eu faço? O que que eu posso fazer pra melhorar? Algum conselho? Tipo, porque, tipo, tu já tem bastante experiência, né? Já são 5 anos de música e, tipo, com certeza tem muita coisa que tu vai conseguir repassar aí pra rapaziada. Sim, sim. É, assim, tá, pra quem tá começando, mano, eu indico, tipo, primeiro, tá ligado? É perseverança, tá ligado? Não tem o que fazer, tipo, tu tem que botar na cabeça que tu vai lançar uma música ruim, assim como tu vai lançar uma música boa, assim como tu vai fazer um show ruim, assim como tu vai fazer um show bom, tá ligado? São fases, tá ligado? Eu acho que tudo além de ser fase, tipo, tudo é um processo, né, mano? Então, tipo, tem que confiar no teu processo. Se tu quer.
Se tu quer isso, tu vai fazer isso e tal. Então, a questão também, eu acho que estudar, mano, estudar bastante. Não tô falando pra tu pegar um livro e ler um livro de ponta a ponta num dia. Mas, cara, Pode tu crer. gosta do Matuê, tu gosta do, sei lá, do NCC Daddy. Cara, escuta os caras. Vê como é que os caras fizeram a música, qual foi o processo criativo dos caras. Então tem toda essa questão, porque às vezes a gente só escuta a música e não percebe os elementos que tem nela, não percebe, pô, como é que o cara pensou nisso. E eu sempre gostei muito de fazer isso, sabe? De analisar, de ver os elementos do beat, se foi usado um sample, se foi criado do zero, se, bah, o que ele tá falando, como que ele, bah, em que momento da vida dele ele criou essa música. Então, tipo, eu pesquisei isso muito sobre o Chorão, tipo, que é o meu ídolo, assim, tipo, o único que eu considero ídolo mesmo meu é o Chorão. Então, eu acho que é isso, mano, estudar, principalmente, tipo, escutar e ler também é muito bom. Pode ler o gibi da Turma da Mônica, um mangá, ou qualquer outra coisa, mano, mas ler, tá ligado? Porque ler vai te dar um vocabulário, tá ligado? Vai te dar um vocabulário, vai te dar um repertório de palavras que às vezes tu não tem ainda, e aí isso vai ser um a mais, tu já vai sair na frente dos caras que estão começando também. E é isso, mano, sempre. E, cara, muita fé, né, mano? Muita fé pra conseguir e já era. É isso. Fechou. É isso então, Tá? rapaziada. Se vocês Obrigado aí. curtiram. Pode falar, desculpa. Olha só, só ia me despedir. Muito obrigado aí, família. Todo mundo aí que vai acessar, todo mundo que tá aí sempre compartilhando, todo mundo que acompanha o Gus, todo mundo aí que também me acompanha e que vai acompanhar os próximos lançamentos aí. Muito obrigado. E é isso. Pô, é isso então, rapaziada. Muito obrigado aí. Satisfação enorme por terem assistido até aqui, escutado o nosso podcast até aqui, tá ligado? Isso é muito gratificante pra gente, tanto quanto na carreira de artista, mas também como produtor de conteúdo, criador, tá ligado? Porque, tipo, a gente é artista, a gente produz arte, a gente faz obras, sons que, tipo, a gente expressa nosso sentimento naquilo, ou, tipo, pode ser um sentimento, sei lá, de raiva, tristeza, amor, qualquer coisa, tá ligado? Tipo, a gente acaba só se expressando através da letra e dos vocais, né? E, tipo, Sim. a gente gosta muito também de entregar conteúdo pra vocês, então façam a moral aí, tá ligado? Se inscreve aí no canal, curte o vídeo. Se tu achou da hora algum comentário, tá ligado? Cara, comenta aí, tá ligado? Não vai te custar nada. E, como eu falei, vai ser muito gratificante pra gente, tá ligado? Vai ser muito foda. Sim. E não se esqueçam também, né? Passe na descrição, tanto pra ver o meu perfil, mas principalmente o do Kairi, tá ligado? Vai ter o Insta, o YouTube e também o Spotify dele. E se ele quiser me passar outros links ali, qualquer coisa vai estar ali. E é os guri, rapaziada. Tamo junto. E é isso. Valeu, rapaziadinha. Nós.